Olá, bem-vindos ao Cronovisor. Hoje vamos explorar um dos eventos mais impactantes da história do mundo, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, divididas em dois principais grupos, os aliados e as potências do eixo. Foi o conflito mais mortal da história, resultando em mais de 70 milhões de mortes, incluindo civis e militares. Após o término da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes impôs duras condições à Alemanha, incluindo perdas territoriais, desmilitarização e pesadas reparações econômicas. Isso gerou um profundo ressentimento entre os alemães, criando um terreno fértil para o ressurgimento do nacionalismo e o surgimento de líderes extremistas como Adolf Hitler. Na década de 1930, Adolf Hitler e o Partido Nazista assumiram o controle da Alemanha e começaram a implementar uma política agressiva de expansão territorial, visando estabelecer um espaço vital para a população alemã. Isso inclui a anexação da Áustria e a reivindicação da região dos Sudetos na Tchecoslováquia. As potências europeias, principalmente França e Reino Unido, adotaram uma política de apaziguamento, cedendo às demandas de Hitler para evitar um novo conflito. No entanto, a invasão da Polônia pela Alemanha em setembro de 1939, seguida pela declaração de guerra da França e do Reino Unido, marcou o início formal da Segunda Guerra Mundial na Europa. A Alemanha utilizou a estratégia de guerra relâmpago para rapidamente conquistar países como Polônia, Noruega, Dinamarca, Holanda e Bélgica. Após a capitulação da França, a Alemanha tentou subjugar a Grã-Bretanha através de intensos bombardeios aéreos, mas não conseguiu invadir o país. Em junho de 1941, a Alemanha lançou uma invasão massiva contra a União Soviética, rompendo o pacto de não agressão entre os dois países. Isto levou à guerra brutal no fronte oriental, com batalhas cruciais como a de Stalingrado. Após o ataque japonês no Pearl Harbor, em dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra. Isso resultou em uma guerra prolongada no Pacífico contra o Japão, marcada por batalhas como a de Midway e Guadalcanal. Em junho de 1944, os aliados lançaram uma operação de desembarque massiva na Normândia, na França, mais conhecido como Dia D, resultando na libertação da Europa Ocidental do controle nazista. Com a derrota decisiva na Europa e no Pacífico, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, se renderam em 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas implementaram o Holocausto, um genocídio sistemático que resultou na morte de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas, incluindo ciganas, pessoas com deficiências, homossexuais e prisioneiros de guerra. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, resultando na rendição incondicional do Japão. Isso marcou o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, foram realizadas conferências de paz em Yalta e Potsdam, onde os líderes das potências vitoriosas delinearam o termo para a reconstrução pós-guerra e a nova ordem mundial, incluindo a criação das Nações Unidas em 1945. Em resumo, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito global devastador que alterou profundamente o curso da história, deixando um impacto duradouro na política, economia e sociedade em todo o mundo. E aí, você já tinha ouvido falar na Segunda Guerra Mundial? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo só contando sobre o Holocausto e o que foi. Então é isso, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para você receber mais conteúdos históricos.